Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssima. Não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Josué capítulo 3, sim, um capítulo muito lindo de um milagre, de uma maravilha extraordinária. Quero ler o versículo de número 13 com você. Sexto livro da Bíblia, tá? Josué capítulo 3, versículo 13. Mas antes eu quero parabenizar todas as mães, né? Feliz Dia das Mães. A minha mamãe querida também, parabéns a ela, Dona Sônia aí. Louvado seja Deus por sua vida, que Deus dê graça, saúde, né? As misericórdias do Senhor, que a causa de não sermos consumidos se renovam a cada manhã, esteja sobre a vida da minha mãezinha, amém? Que é um verdadeiro anjo na minha vida. Muito obrigado a Deus por minha mãe, todas as mães aí do Brasil, né, que comemoram hoje o Dia das Mães, né? E do mundo todo, claro. Todas as mães, amém? E há mães aí que são verdadeiros mãe e pai, porque, né, pais que se foram, né, se perderam, abandonaram família, outros que partiram, né, tão cedo da terra dos viventes, e essas mães assumiram um papel aí importantíssimo. Mãe já é, como papel de mãe já é extraordinário, imagina, né, tendo que fazer os dois, papel de mãe e pai. Parabéns a todas as mães. Parabéns ao José pelo seu aniversário também, neto da Yolanda. Deus abençoe, meu primo lá do Rio de Janeiro, de Vicente Carvalho. Deus abençoe grandemente. Bom, o que é o Café com Deus, gente? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você. Sim, você e sua família. Vamos lá. Está escrito então em Josué 3, versículo 13. Eu poderia ler até o 8 também para você entender melhor, mas eu vou ficar oficialmente com 13. O 8 está dizendo, tu, pois, Deus falando com Josué, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Aí o 13, que é o que a gente vai basear nele. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Gente, isso é forte, hein? Isso é tremendo, hein? Oh, meu Deus. Bom, contexto histórico aqui, né? É uma nova geração que foi formada no deserto, agora estão diante da terra prometida, mas há uma barreira impedindo, e essa barreira era muito grande, embora eles tivessem enfrentado uma maior ainda, que era o Mar Vermelho, e que Deus abriu, e eles passaram a pés enxutos. Agora, mas na época era com Moisés, agora Moisés já tinha morrido. E quem está na liderança é Josué, sucessor de Moisés. Então, Deus está dizendo, eu vou te honrar, Josué. Hoje eu vou te honrar, como honrei Moisés, meu servo. Então eu vou fazer a mesma coisa contigo, teu nome será grande, eu vou te honrar hoje perante Israel. E é lindo que ele diz para todo o povo, né, santificai, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, tal. E ele agora orienta como Deus o orientou, como Deus falou com ele, para que os sacerdotes fossem à frente, junto com a arca, e o Jordão, impressionante é que o Jordão estava na época da cega, o Jordão transbordava. Gente, quem é aqui da nossa região sabe, por exemplo, nós temos um rio aqui chamado Paraíba. Eu me lembro quando eu trabalhei lá em Anta, Sapucaia, aquela região ali,
construindo por Furnas, as hidrelétricas de Furnas, eu me lembro que vinha gente de longe trabalhar ali, vinha do Nordeste, falando, esse riozinho aqui, diz que ele enche. Gente, quando chegou na época da enchente do Rio Paraíba, eles ficaram assustados. Porque via aquele rio, né? Eu não imaginava quando ele transborda. Né? Épocas de chuva, nas épocas de chuva aí, de janeiro, fevereiro, dezembro, já começa em dezembro, janeiro, fevereiro. A inundação do Rio Paraíba é coisa, né, alarmante. Você imagina sem ponte, sem nada, ter que atravessar um rio daquele e uma multidão de 2 milhões de pessoas, mais de 2, tinha 3 milhões de pessoas agora, para entrar na Terra Prometida. Não tinha ponte para aquele pessoal. E agora como enfrentar essa situação? Então a orientação de Deus a Josué, que é o líder agora, é dizer para ele que aqueles que caem, os sacerdotes que iam levar a arca, iam à frente. E ao tocar na água, mesmo aquelas águas que estavam transbordando as beiradas do rio, Deus abriria um caminho a seco para eles, em meio ao Rio Jordão. Isso daqui é tremendo. É um milagre tão grande quanto abrir o Mar Vermelho, né? E é impressionante que eu aprendo tanta coisa nisso daqui. Né? Quais são as coisas que a gente aprende? Primeira coisa que eu aprendo, que muitas vezes existe um Jordão à nossa frente, que são barreiras, né, que para nós é intransponíveis, a gente não consegue resolver, são problemas tão grandes que impedem, né, a nossa bênção, de chegar na nossa bênção. Do outro lado estava a terra prometida. Né? Há barreiras que impedem, às vezes, a gente conquistar uma estabilidade financeira, às vezes é uma barreira que impede a gente conquistar uma vida tranquila, né, quando a idade chega, com saúde, é tudo que a gente quer, né, se aposentar e passear e viver uma boa vida, e de repente vem um diagnóstico, uma enfermidade, ou um problema no casamento de tantos anos que vinha bem e de repente, né, uma traição. Às vezes você estava vindo tão bem criando seus filhos, de repente os filhos crescem, começam a dar problema e se perdem no caminho. São Jordãos que se levantam, né, que estão à nossa frente. Agora, interessante é que havia uma orientação, que as águas só se abririam quando os sacerdotes colocassem os pés, molhassem os pés naquela água. O Jordão era um rio sujo, barrento, transbordando, imagina só. É um passo de fé, pequena coisa, pisar nas águas do rio. E às vezes Deus provoca, né, esses pequenos passos em nós. Dê um pequeno passo para que Ele faça um milagre, para que Ele abra o Jordão, para que eles caminhassem até o meio do Jordão, parasse ali e todo o povo passasse a seco sobre todo aquele Jordão. Talvez, não me lembro agora, já estudei sobre isso, mas me fugiu agora, mais de 500 metros de largura o rio, tendo que atravessar meio quilômetro de rio ali, e paredes parando, invisíveis do nada, parando aquelas águas que vinham volumando, subindo, né? Mas estão paradas, verdadeiro paredão, para que eles pudessem passar a pés secos. Gente, isso é forte. O milagre, o sobrenatural, só Deus pode fazer. E aquilo que você não pode, só Deus pode fazer. Mas Ele espera primeiro que você tome um passo. E parece loucura, gente. Por que molhar o pé? Eu tenho que molhar o pé no Rio Jordão, porque isso é, primeiro,
é obediência. Deus prova a nossa obediência, né? Eu aprendo isso daqui. Às vezes são pequenos passos que Deus espera que você dê, porque são passos de fé. A ordem era aquela, primeiro eles tinham que dar passos de fé. E é engraçado que a gente pensa assim, mas Deus já não podia abrir o mar, o rio, como abrir o mar? O que tem que dar, colocar os pés sobre as águas? São coisas que às vezes a pessoa pode questionar, pensar, mas o que a gente tem que fazer é obedecer. E Deus, eu sempre digo, Deus não precisa de ninguém para fazer nada, mas Ele ama compartilhar milagres, até para que amanhã tenha história para contar. O sacerdote dizia, quando eu coloquei meus pés sobre o Rio Jordão, eles se abriram. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Gente, isso daqui, olha, foca comigo nisso daqui, né? Gente, foca em mim. Eu dando aula na escola dominical, eu sempre falava isso. Tinha uma irmã que brincava, falava, vou levar uma foca, uma hora eu estou jogando no senhor. Foca em mim. Gente, isso daqui é muito forte, isso daqui é tremendo. Deus espera nós obedecermos, tomarmos aquele passo de fé. Porque para Ele não existe impossível. Deus faz o que quer. E Ele não precisa de ninguém, mas Ele ama compartilhar. Ele está dizendo assim, pise nas águas, entre nas águas do Jordão. Pronto, é só isso, é entrar, pisar, molhar os pés. E o molhar dos pés tem um grande, forte significado para nós. Sim, pastor, tem. Qual é o forte significado? Às vezes Deus vai provocar você, antes dele ouvir a sua oração, você orar pelos outros. Pedindo milagres pela vida dos outros. Antes de Deus ouvir e fazer um milagre na sua vida. Às vezes vai ser compartilhar talentos que Deus te deu, para que antes que Ele te abençoe com esse talento, você abençoe outros. E Ele espera isso para te mostrar que quando você compartilha algo que Ele te deu, Ele multiplica na sua vida. Às vezes vai ser doar uma roupa que Deus vai tocar no seu coração, e às vezes uma roupa que mais você gosta. Dê aquele paletó, dê aquela camisa, dê aquela gravata para fulano, dê aquele vestido, você que é mulher, né? Deus às vezes vai tocar e provocar, puxa, mas eu paguei tão caro, eu vou dar. Às vezes Deus quer multiplicar na sua vida, e Ele está te mostrando o quanto é importante o compartilhar. Às vezes Ele vai tocar em você para dar um alimento a alguém. E às vezes você diz, poxa, eu preciso desse alimento até o final do mês. Mas às vezes você está carregando, empurrando aquele alimento para poder passar o mês. Deus quer te dar fartura. Mas Ele quer que você acredite naquilo que Ele falou. Às vezes é um olhar dos pés, é um pequeno passo. Às vezes Deus vai tocar no seu coração para você abençoar financeiramente a vida de alguém. E às vezes você pensa assim, eu queria tanto ser abençoado financeiramente, mas Deus te provoca primeiro a você abençoar os outros, ao ministério de alguém, a vida de alguém que está necessitando. Às vezes vai ser uma visita, alguém que está precisando de uma visita para que você ore por ela. A sua cura vai brotar. O milagre que você tanto espera na sua vida vai acontecer se você, às vezes, for lá fazer uma visita e orar por alguém. Às vezes Deus está esperando que você peça perdão a alguém, para que Ele faça um milagre, para que Ele abra o Jordão. Ou que você libere o perdão a quem te feriu, mesmo que você não precise de ir lá dizer para a pessoa, eu te perdoo. Mas carregar com você de mágoa, de tristeza, de olhar para a pessoa e torcer para que ela, né, se dane, esse sentimento precisa mudar, você precisa liberar o perdão. E eu sempre digo, quanto mais rápido fizer, mais fácil é. São passos que a gente pode dar. O impossível, Deus fará.
Às vezes ter paciência com pessoas que a gente cuida, que a gente ama, mas que às vezes a gente é tão impaciente. Deus está esperando aquele passo, o molhar do Jordão, da paciência, do carinho. E Deus vai melhorar aquela pessoa, vai fazer um milagre. Gente, isso daqui é muito lindo. Olha como que os caminhos de Deus são diferentes. Às vezes está esperando e projetando. Deus pode fazer, já abriu o mar. A gente não, Deus às vezes está projetando algo diferente, algo novo. Olha o que diz Isaías 55, versos 8. Separei aqui para ler para você. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Está entendendo? Deus tem caminhos diferentes, pensamentos diferentes, por isso que às vezes Ele provoca essas coisas. Ele quer que você bote o pé nas águas. Ouça a Deus. E eu sempre digo, tem gente, eu não sei como é que eu vou ouvir Deus, pastor. É simples, Deus começa a falar nas mínimas coisas, né? Faça isso. Ele está te provando a sua obediência. Doe aquilo. Abençoe. Isso é coisa da minha cabeça. Eu vou mandar uma oferta para o pastor Maurício, por exemplo. Às vezes Deus toca no coração de uma pessoa, um exemplo. Ou eu vou ofertar na vida de alguém, ou vou pagar uma conta de luz para... Não é possível. Isso não é de Deus. Deus não está falando isso comigo, isso é coisa da minha cabeça. Deus, ele testa para ver se você é obediente. E mediante a obediência é o que os sacerdotes fizeram. Ao colocar os pés nas águas, o Jordão se abriu. E aquilo que era uma barreira, deixou de ser. Se tornou um caminho para a bênção, para a terra prometida. Pronto. Diante de Jericó, que era a primeira cidade que eles entrariam, tomariam posse. Deus quer te dar vitória. Você tome posse da sua vitória. Qual é o seu problema? Qual é o seu Jordão que impede, que atrapalha? Deus quer fazer você passar por ele e alcançar a sua vitória. Recebe aí, porque eu quero muito orar por você. Gente, eu conheço pessoas, eu não sei se você, claro, eu acredito que você conhece também, que já lutou uma vida inteira buscando sucesso, a vida toda, e não conseguiu alcançar. Mas pelo contrário disso também, ao contrário disso, eu conheço pessoas que foram fiéis a Deus, obedientes ao Senhor, trabalharam muito, né? Foram honestas, e Deus abençoou essas pessoas em todas as áreas. Por quê? Porque está escrito na sua palavra, lá em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ouça a Deus. Medite na sua palavra e receba. Amém? Vitória em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas que nos acompanham, em especial a Valdelândia Melo e família, e Yolanda Pinho, minha prima lá do Rio. Renova as suas forças, dê graça a ela, ouve as suas orações. Aniversário do José também, do neto dela, abençoa, meu Pai. A Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos, saudade da Nélia, meu Pai, os comentários dela, abençoa tua filha. Também a Alcina Lúcia, que pede também renovo de fé, saúde para sua família, paz, e pede também pela vida do José, que aniversariou, em nome de Jesus. Oro também por todas as mães, meu Pai, todas as mães que estão nesse dia, Pai, comemorando o dia das mães, seja grandemente abençoada e receba do Senhor o maior presente dos céus que o Senhor tem para dar. Primeiro que é o seu Filho Jesus, depois todas as coisas. Pai, também pastor Sebastião Carlos Valentim de Três Rios, sua família, pastora Rosaura Marques, ali também do Vale da Ternura, sua família, o canal de bênção lá em São Paulo, a Luana, a Raquel
e família, e pede oração também pela sua avó, a Diva, dá saúde a ela, abençoa ela, em nome de Jesus. Visita agora, Pai, a Jussânia Monteiro Diniz e família lá de Nova Friburgo, a Regina Pereira de Oliveira e família, Rosa Andréia, sempre comentando no nosso canal aí, ela e família, Camilo Reinaldo, em especial a Júlia, e peço também em especial pela saúde do Reinaldo, meu Pai, opera na vida dele, prepara, Deus, a cirurgia para o teu filho, dê graça a ele, a Cida Alves e família, José Augusto e família, Elisângela Aparecida e família, Maria Helena de Souza Ferreira e família, Paulo César dos Santos família, Nilcélio Carvalho Sá e família, Deus, @Silêncio e Oração, também um canal que nos acompanha, Silêncio e Oração com Jesus, até um canal católico, abençoa meu pai, a Ângela de Estrela d'Alva, @Linda Oliveira, isso aí, em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos. Amém. Isso foi mais um Café com Deus. Me ajuda aí, senta o dedo, vamos compartilhar.